Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um assunto um pouquinho diferente. Eu quero falar sobre um livro super polêmico, né, dentro desse universo de leitura, dentro desses blogs e Instagrams que falam sobre livros e dão suas opiniões, enfim. É um livro super polêmico que divide diversas opiniões, tanto positivas, tanto negativas. Eu assisti alguns vídeos também, eu adorei ouvir as opiniões diferentes das pessoas e eu quero muito falar um pouquinho sobre ele aqui com vocês. É um tipo de conteúdo que eu não trago muito pra cá, né, mas eu espero muito que vocês gostem. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, me fala aqui nos comentários. Me fala um livro que você quer me recomendar, que você quer que eu leia, que eu vou ter o maior prazer de ler e depois vir aqui comentar com vocês, tá bom? Então vamos lá que eu tenho muita coisa pra falar. Bom, gente, tentando começar isso do início, é muita coisa, são muitos livros, né? É uma série de livros. Então tem bastante coisa, eu vou tentar aqui organizar a minha mente para que eu consiga dar todas as informações e principalmente falar as coisas da maneira correta, né? Para que vocês entendam exatamente o que eu quero dizer com as coisas que eu vou dizer, né? E que não fiquem coisas mal interpretadas aqui. Bom, o livro que eu quero falar se chama After, ele é da escritora Anna Todd, não sei se é assim exatamente que se fala o nome dela, mas de qualquer forma eu vou deixar o nome dela aqui. E bom, são 5 livros ao todo, quando eu estou falando da história desses dois personagens principais, né? Que é a Tessa e o Hardin. Existem mais 2 livros que fazem mais ou menos parte da série, mas que a Tessa e o Hardin não são os personagens principais. E o personagem principal é o melhor amigo dela, que durante os livros você consegue entender, saber quem é. Então, apesar desses 2 livros se passarem no mesmo determinado momento da saga da Tessa e do Hardin, são histórias diferentes. Então, eu não considero que esses 2 livros são da mesma série, né, da mesma saga. Os livros são de 1 a 5, né, falando da Tessa e do Hardin, e ele tem início, meio e fim, os livros acabam, a história acaba no 5º livro. E esses 2 outros lançaram depois, né, pra falar da história do Landon, que eu também não sei se é assim que se pronuncia, mas que eu ainda não li. Eu comecei a ler ontem e depois eu venho falar um pouquinho da minha opinião dele pra você. Mas falando um pouquinho da Tessa e do Hardin, né? Bom, After é um livro de romance, pra quem não sabe, ler é um dos meus hobbies preferidos e principalmente romance e suspense, que são os meus gêneros preferidos também. São os livros que eu mais leio e eu já li todos os clássicos e também já li todo tipo de romance que seja mais levinho. Eu tenho uma assinatura no Kindle Unlimited, né? Pra quem não sabe, eu tenho o Kindle, que é o aparelhinho de leitura da Amazon. A maioria dos meus livros eu leio aqui. Eu não sou muito de comprar livros físicos porque eu não tenho muito onde enfiar eles. Então, futuramente eu pretendo comprar uma estante pra deixar mais organizadinho. E aí eu pretendo comprar os meus livros preferidos e até outros que sejam físicos mesmo. Mas por enquanto eu leio todos no Kindle e eu gosto. Pelo menos eu não tenho nenhum tipo de preconceito. É a única forma que eu consigo hoje, então pra mim é super de boa. Então, mais voltando ao que eu tava falando, eu já li todos os tipos de romance, principalmente por ter essa assinatura do Kindle Unlimited, que ele permite que você leia vários livros que estão lá disponíveis, pagando R$19,90 por mês, se eu não me engano. Então, todo mês a gente paga, né? Eu falava, a gente paga a assinatura. E aí eu tenho acesso a diversos livros. E tem tantos livros clássicos, como livros também de autores novos, que estão entrando ainda nesse universo, estão tentando mostrar seu trabalho. Então eu já li, assim, de romance mamão com açúcar, super bobinho, super que nada a ver, a romances maravilhosos. Eu conheci a Colleen Hoover, que é a minha escritora de romance preferida, dentro do Kindle Unlimited, apesar de não ter todos os livros dela lá disponíveis, mas foi onde eu conheci o trabalho dela e me apaixonei perdidamente. Eu achei esse livro, After, de uma forma super despretensiosa. Eu tava procurando algo novo pra ler, que eu estava numa ressaca literária gigantesca. E é claro que a Luna vai começar a latir, né, gente? Porque toda vez que eu começo a gravar, a Luna começa a latir. Mas enfim, eu tava numa ressaca literária e encontrei esse livro. Na verdade, eu encontrei o filme, porque também tem os filmes na Amazon, né, na Prime Video. Eu nunca me interessei pelos filmes, eu não me interessei pela sinopse, não me interessei pela capa, né, a imagem do filme. Nunca foi nada que me despertou interesse, mas sempre passei pela Amazon e sempre vi ele entre os principais, mas nunca tive nenhum tipo de interesse, muito menos sabia que eram livros. E aí eu tenho o aplicativo do Kindle no meu celular, porque eu acho mais fácil de procurar os livros ali por ele, e aí eu acabei vendo e fui ler a sinopse pra, sei lá, dar uma chance.
E aí, eu não sei que tipo de pessoas vocês são, mas eu sou o tipo de pessoa que eu sempre vou ver os comentários antes de ler algum livro. E tinha muitos comentários negativos falando que o livro era uma romantização do relacionamento abusivo, que o personagem principal era completamente abusivo e as pessoas gostavam disso porque o livro é realmente um fenômeno, né? Existem muitas pessoas, existem muitos fãs e pessoas que amam de verdade os personagens, os filmes, enfim. E nos comentários estava dizendo que era uma romantização bizarra, que o cara era um babaca, um idiota, que nada a ver. E aí, assim que eu li, eu falei, cara, relacionamento abusivo não é pra mim, eu fico com um nó no estômago de ler esse tipo de história. Mas eu resolvi dar uma chance, por quê? Eu amo Colleen, né? Como eu já falei pra vocês. E o meu livro preferido da Colleen se chama É Assim Que Acaba, que é esse livro aqui que eu vou deixar aqui pra vocês. É um livro maravilhoso, que tem uma história maravilhosa, que aborda um tema super sensível, que é o relacionamento abusivo, que é a violência doméstica contra a mulher. E apesar desse assunto me dar um nó no estômago danado, foi um livro que me fez ter uma visão muito grande e estar no lugar da pessoa que está sendo abusada, né? Que está dentro ali daquele relacionamento. E a gente entende e vê o motivo da pessoa não conseguir sair daquilo, que ela não sai porque ela não quer e sim porque ela não consegue. Então, depois que eu li essa história, eu mudei muito a minha opinião, porque a gente que tá de fora, a gente nunca sabe o que a pessoa tá passando. E é muito fácil pra gente julgar e falar, essa mulher gosta de apanhar, essa mulher gosta de estar nisso. Então, assim, depois que eu nunca tive esse tipo de opinião, óbvio, né? Mas, de qualquer forma, foi um livro que abriu muito a minha cabeça em relação a isso. E a você estar no lugar da vítima mesmo, sabe? Você entender o que ela pensa e ver exatamente o que ela passa. E que muitas das vezes o motivo dela perdoar aquilo é porque ela não consegue sair. Enfim, é um livro maravilhoso que eu indico pra pessoas de todas as idades, de pessoas de qualquer sexo, tanto homem, tanto mulheres. É um livro apaixonante, muito bom. Eu até coloquei minha irmã pra ler ele. E eu também li Entre Quatro Paredes, que agora eu não vou saber o nome da autora, mas ele é um relacionamento abusivo também, só que de uma forma muito, muito delicada e muito grave, porque o cara prende a mulher dentro de casa, ela fica literalmente presa dentro do quarto, enquanto as pessoas que estão ao redor deles nem imaginam que ela vive aquilo. E é de uma forma muito mais sensível, mas também é um livro muito interessante. Ele tem mais um suspense, o É Assim Que Acaba é mais romance. Esse é mais um suspense porque, cara, a garota só quer se livrar daquilo, sabe? Então, são livros muito bons. E por isso que eu resolvi dar essa chance pra After, mesmo sabendo que ele falava sobre relacionamento abusivo. E principalmente quando a gente tá falando de relacionamento abusivo para adolescentes, né? Para meninas jovens de 17, 18 anos que estão ali entrando nessa fase de conhecer a vida, entrando na faculdade, que é o momento que a nossa cabeça fica confusa mesmo e quer conhecer outras coisas e quer conhecer o mundo, porque a gente muda, né? Vira a chave na nossa cabeça quando a gente passa desse estágio adolescente para início da vida adulta. Então eu resolvi dar uma chance e comecei a ler. Apesar do livro ser bem grande, ele aborda esse tema de uma forma bem grave também. E a todo momento você só pensa que a Tessa é boba, sabe? O livro fala da Tessa e do Hardin, né? Como eu falei pra vocês antes. E a Tessa é uma menina de 17 anos que acabou de terminar o ensino médio. Ela cresceu com a mãe dela sustentando ela. O pai dela foi embora quando ela era novinha. O pai dela era bêbado, tinha problemas com bebida, agredia a mãe dela, enfim. E ele foi embora da vida dela e ela foi criada pela mãe dela. E a mãe dela é aquele tipo de pessoa que gosta das coisas da forma mais perfeita, na visão dela. Então ela quer que a Tessa fique 100% do tempo com o cabelo arrumado, com a roupa bem passada, que ela tenha postura, que ela seja um exemplo de menina e uma menina perfeita. E aí a Tessa passa pra faculdade, inclusive essa faculdade que ela passa, a mãe dela é o sonho da vida da mãe dela, que ela vai estudar lá. E lá, né, a gente sabe que quando eles vão pra faculdade, eles moram dentro da faculdade, né? Eles alugam um quarto, enfim, e acabam morando lá. Então, o livro começa justamente com isso, a Tessa saindo de casa, indo morar na faculdade. E ela é uma menina super certinha, super puritana, ela é estudiosa, ela é esforçada, ela quer dar orgulho pra mãe dela. Ela tem um namorado chamado Noah, com quem ela namora a vida inteira praticamente. Ela conheceu o Noah quando era criança. Eles cresceram juntos e eles têm um relacionamento saudável, eles têm uma segurança um com o outro, eles se dão super bem, planejam
se casar, e, enfim, aquela vida perfeita de adolescente que a gente imagina quando é adolescente do ensino médio. E aí a Tessa vai morar na faculdade e quando ela chega lá, a primeira visão que ela tem é da Steph, que é uma menina que vai dividir o quarto com ela, que é a sua colega de quarto. E a Steph é super punk, né? Ela tem os cabelos coloridos, é uma menina super tatuada e é essa pessoa que vai dividir o quarto com a Tessa. E na hora a mãe dela já fica tipo... né? A mãe dela é super preconceituosa, principalmente com a aparência das outras pessoas, justamente por ter essa ideia de que as pessoas precisam ser perfeitas, precisam estar sempre falando de mulheres de salto alto, de vestido, elegantes, enfim, ela tem essa ideia e quando ela vê a Steph, a primeira coisa que ela faz é querer que a Tessa mude de quarto. E aí a Tessa fica super envergonhada, né, com a postura da mãe, apesar da Tessa também ficar intimidada com a aparência da Steph. Ela fala, mãe, pelo amor de Deus, já está me fazendo passar vergonha, não faça isso, enfim. E aí todo o desenrolar da história começa. O Noah, que é o namorado da Tessa, ele é um ano mais novo, então ele não vai pra faculdade junto com ela, ele continua morando nesse lugar onde eles moravam antes. Então eles vão namorar à distância a princípio. E aí a Steph, ela tem vários amigos, né? E os amigos dela são bem parecidos com ela. O principal fator que começa o livro pra falar sobre o Hardin é que ele é um menino punk também. Então, ele é o clássico bad boy, né? Mas ele não é o típico bad boy, tipo, jogador de futebol americano, como a gente vê na maioria dos livros e séries, né? Tipo, a garota certinha se apaixona pelo cara mais popular do colégio. Não é exatamente assim. Apesar dele ser uma pessoa muito popular, apesar dele ter muitas garotas que querem ficar com ele não tem essa aparência de, garoto fortão que joga futebol. Ele é um garoto magro, pelo menos é o que o livro diz, né? Ele é um garoto magro, ele é um garoto comprido, alto, ele tem diversas tatuagens nos braços e no peito, nas costas ele não tem tatuagem, e ele tem um piercing na sobrancelha e um piercing na boca. É uma aparência diferente que a gente sempre vê, né, nos filmes e séries, que a gente sempre acha que o cara é fortão e joga futebol e é apaixonado por líderes de torcida. E aí ele é um cara super idiota mesmo, ele trata as pessoas mal, ele tem ali a rodinha de amigos dele, mas ele não deixa as pessoas entrarem no quarto dele, ele mora numa fraternidade onde ele divide a casa com algumas pessoas que não tem nada a ver com ele, que são mauricinhos, né, que é o que o livro diz, que são pessoas que se vestem com gola polo e calça caqui, esse tipo de coisa. Então ele é super diferente dessas pessoas, mas nessa fraternidade ele mora lá e ele tem o maior quarto pra ele, só que ele não gosta que ninguém entre no quarto dele, ele não apresenta a menina pros pais, enfim, ele é cheio de problemas. E aí, no primeiro livro, conta como que eles se aproximam, né? O principal fator deles se conhecerem é justamente porque eles têm essa amiga em comum, porque acaba que a Tessa vira amiga da Steph por não conhecer ninguém, então era muito mais fácil ela se transformar amiga da colega de quarto dela. O primeiro livro fala sobre isso, eles vão se aproximando e se apaixonam. E o primeiro livro, ele termina de uma forma bem brusca, assim, porque a gente descobre um fator que eu não vou poder contar pra vocês, porque eu não sei se você vai ter interesse de ler o livro, mas de qualquer forma eu não vou contar porque perde totalmente a graça, né? O livro termina de uma forma que você acha que ele não estava apaixonado por ela todo aquele tempo. E aí começa o segundo livro. E a todo momento, gente, ele trata ela de uma forma... eu não sei, parece que ele tenta o tempo inteiro se defender dela, entendeu? Se defender do sentimento dela. Mas ele trata ela muito mal, ele é grosseiro, ele humilha ela pras pessoas, ele não gosta de ficar de mão dada com ela, ele não é uma pessoa que demonstra carinho em público, ele não fala nenhum tipo de palavra de afirmação, no sentido de se declarar pra ela, sabe? Tem um certo momento que ele fala, assim, que ama ela, o que é muito difícil pra ele, porém ele faz de uma forma que dá a entender que ele tá mentindo e ele faz na frente de todo mundo, enfim... é uma coisa um pouco confusa, mas que se você ler o livro você vai entender de uma forma muito melhor do que o que eu tô falando aqui. Só que a todo momento ele tá sempre deixando ela de lado, ele tá sempre escolhendo estar com esses amigos que não fazem nem um pouco bem pra ele, tendo em vista que ele é uma pessoa alcoólatra, ele não é americano, né, ele não mora no lugar onde eles estudam. Aliás, ele mora lá, mas ele não nasceu lá, ele nasceu na Inglaterra. Ele se mudou pra lá pra poder estudar e porque o pai dele é o reitor da faculdade. E ele não se dá nem um pouco bem com o pai dele, ele não se dá bem com a família, ele não gosta de ninguém além dele mesmo. E assim, no primeiro livro ele só conta a parte da Tessa, né? É só a Tessa que narra a história. E nos outros livros a gente já tem o Hardin e a Tessa.
E quando a gente lê um pouco do Hardin falando, a gente consegue entender um pouco o porquê que ele tem todos esses tipos de problema, o porquê que ele é tão agressivo, né? Porque ele adora quebrar as coisas, tudo que ele vê ele quer quebrar. Toda vez que ele tá estressado com alguém ou com alguma situação, ele quer bater na pessoa, ele é super encrenqueiro. Ele é ciumento pra caramba, ele não gosta que a Tessa saia, não gosta que a Tessa faça nada. Mas, assim, até que nesse sentido a Tessa ela é bem incisiva e ela fala, eu vou fazer, eu vou isso, eu vou aquilo. Então ela não abaixa muita guarda pra ele nesse sentido, ela não para de ter amigos por conta dele, nem nada disso. Mas ele controla ela de uma forma muito, muito tóxica e muito ruim, e ela nunca sabe o que ele tá sentindo, ele muda de humor de uma hora pra outra. Enfim, gente, é um caos. Realmente, assim, é um caos. Eu acho que ninguém merece ser a Tessa. Eu nunca ia querer ser a Tessa, porque a bichinha sofre muito, 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 muito. Ele gosta de humilhar as pessoas, sabe? Ela acaba traindo o Noah, né, que é o namorado dela de escola, com ele. E ele meio que esfrega isso na cara do Noah, faz com que ele descubra de uma forma muito dolorosa. E a Tessa só queria contar pra ele com calma e tentar reverter a situação, mas ele não deixa. Ele gosta de fazer escândalo, ele gosta de aparecer, de ser sempre o centro das atenções. Então, assim, ele machuca muito ela, no primeiro livro principalmente, né, que é quando você descobre o porquê que ele se aproxima dela, que não é nada do que a gente estava pensando. E, basicamente, o primeiro livro fala sobre isso. Nos outros livros, como eu disse, a gente consegue entender o porquê que ele é essa pessoa idiota que ele é. Só que a problematização de tudo é que nem tudo que a gente passa pode justificar o motivo da gente ser uma pessoa ruim com os outros, né? Então ele é uma pessoa que tem muitos traumas, que tem muitas feridas abertas, que ele nunca lidou com nada daquilo. A única forma que ele sabe lidar é gritando, bebendo e surtando, quebrando as coisas. E assim, isso não justifica as atitudes que ele tem, não justifica a forma que ele é, e é por isso que esse livro é tão amado e criticado ao mesmo tempo. Amado porque a gente consegue entender o motivo dele ser um idiota, mas criticado por justamente esses motivos de fazer ele ser idiota não é o suficiente para justificar todas as atitudes idiotas que ele tem. Até porque se o mundo fosse assim, todo mundo seria idiota, né? Porque a gente... todo mundo tem seus sofrimentos, todo mundo tem suas feridas, todo mundo tem seus problemas. Nem por isso a gente fica tratando os outros, quebrando as coisas, batendo nas pessoas, né? Mas enfim, por isso que esse livro ele é tão problematizado. Mas ao mesmo tempo é muito legal, né? Você vê ao decorrer da história que ele muda completamente, ele consegue começar a expressar seus sentimentos, ele consegue lidar com os traumas dele, apesar de demorar muito e a Tessa sofrer muito, muito, muito. Gente, a todo momento você só quer que ela dê um chute na bunda dele e siga a vida dela, mas ela não consegue, e é por isso que se chama relacionamento abusivo. Ela não consegue sair desse mundo, ela não consegue largar ele, porque ela é perdidamente apaixonada por ele, e eu acho que no fundo ela se sente responsável de tentar ajudar ele, de tentar mudar a vida dele, porque toda vez ele fica pedindo, não desiste de mim, não me abandona, todo mundo me deixa. E é uma pressão psicológica que ele coloca nela e ela sempre acaba cedendo, sempre acaba perdoando. E é por isso que muitas das partes do livro você fica simplesmente de saco cheio e quer parar de ler, porque você não consegue aceitar que uma pessoa tá vendo que ela tá destruindo a vida dela, e não só a vida dela, gente, porque o relacionamento abusivo, ele também destrói a vida das pessoas que estão ao seu redor, porque todo mundo fica tentando te tirar daquilo e ninguém consegue, né? Mas ele não fala, os livros não falam só sobre o relacionamento dela com o Hardin, porque a mãe dela também é uma pessoa super abusiva com ela, fica o tempo inteiro cobrando que ela seja algo que na verdade ela não quer ser. Então é um livro que aborda muitos temas muito delicados, de diversas formas diferentes, e a Tessa, ela é uma menina muito forte, ela consegue sair por cima da situação. No final, né, lá pelo 5º livro, quando já aconteceu tudo que vocês imaginam, ela lida com o Hardin de uma forma muito madura e muito legal, que deixa a gente que tá lendo aquilo muito orgulhoso dela, ao mesmo tempo que você quer que eles fiquem juntos, né, cara? Porque você vai fazer o quê? Acaba que você meio que entende ele, sabe? Você quer que eles fiquem juntos. E apesar de ver que aquilo não é uma coisa nem um pouco saudável, mas ela não consegue sair disso, ela não consegue sair dele, deixar ele de lado. Mas enfim, gente, também tem os filmes, né, que estão na Amazon. Eu não vi todos ainda, se eu não me engano só tem 3.
Eu assisti o primeiro e o segundo, o terceiro eu ainda não vi. Eu particularmente não gostei. Falando sobre o livro, eu gostei, apesar de ter vários altos e baixos, de ter momentos que eu queria parar de ler e de dar um tapa na testa e falar, minha filha, abre esses teus olhos e larga esse macho, pelo amor de Deus. Mas eu gostei dos livros, eu acho que a gente vê um amadurecimento muito grande deles. Depois eles conseguem criar algo legal. E você que tá ali com os personagens desde o início acaba se apegando, né? E ainda mais se você é um tipo de pessoa como eu, que acredita que as pessoas mudam, que todo mundo merece uma chance de ser feliz. Não tô falando que ele necessariamente merecia ficar com ela, porque eu não acho que ele merecia, eu acho que ele era um babaca. E que ele deveria ter tido um outro destino, que ele teve realmente. Mas eu acho que as coisas acontecem de uma forma gradativa, de uma forma cuidadosa. E depois a gente vai vendo a evolução deles, principalmente do Hardin. Mas da Tessa também, ela acaba se transformando numa pessoa muito maravilhosa. E quando eu tô falando dos filmes, eu vejo tudo completamente diferente. O primeiro filme, ele não tem absolutamente nada a ver com o livro, principalmente o motivo específico que eu falei pra vocês, que eu não posso contar. No livro é diferente do filme, eu não entendi por que as pessoas do filme fizeram um fato tão importante ser tão diferente. Então, assim, eu particularmente não gostei, apesar de ter gostado dos atores. Não achei que a atuação, ela foi boa no sentido de, tá? Eu sou a crítica das atuações, gente, quem me conhece sabe. Eu acho que o Hardin e a Tessa, eles merecem uma atuação muito, sabe, uma coisa assim, mais agressiva. Não agressiva no sentido de bater, tá? Porque em momento nenhum ele bate nela. O relacionamento abusivo deles é mental, psicológico. Mas ele é uma pessoa muito agressiva, muito 8 a 80, e o ator, ele é muito, sabe, meio termo. Ele não é uma atuação tão explosiva quanto eu esperava que o Hardin fosse assistindo ele. Então eu acho que deixou a desejar nesse sentido. Achei que os atores não extravasaram tanto quanto você sente no livro. Porque no livro, cara, eles gritam um com o outro e quebra tudo e você não sei o quê. Tipo, é gritaria e porradaria, assim, né? Mas eles não se batem, tá, gente? Só deixando isso muito claro. Então, eu particularmente não curti muito os filmes, mas... Então, se você for procurar essa história, primeiro leia os livros. E aí, depois, se você quiser, você assiste os filmes pra ver se bate, mas na minha opinião, tá, Marcela? Eu não acho que bate. Mas, enfim, gente, falando... pra finalizar esse vídeo, senão ele vai ficar muito grande... A minha opinião final é que, como eu falei pra vocês, eu sou o tipo de pessoa que eu acredito que todo mundo merece uma segunda chance. Eu acredito que todo mundo é capaz de mudar e que a gente faz mesmo besteira, a gente não sabe dos traumas das outras pessoas, a gente não sabe o que as outras pessoas passam, como foi a infância. Existem coisas no nosso psicológico que a gente nem consegue acessar, de tão traumático que aquilo pode ser na nossa vida. Mas eu também acho que isso não justifica que a gente saia descontando em pessoas que não tem nada a ver os nossos problemas que a gente tem com a gente mesmo. Então eu acho que as pessoas, elas precisam procurar ajuda enquanto elas podem ser ajudadas para que isso não destrua tudo, sabe? E quando eu falo destruir tudo, é que às vezes um relacionamento entre uma garota e um garoto pode destruir o relacionamento com o pai, o relacionamento com a mãe, com o irmão, com amigos. E isso é muito grave, né, gente? A gente não tá aqui nessa terra pra isso. Mas, como eu falei, eu acredito que todo mundo mereça, sim. Eu acho que todo mundo pode ser transformado. Se você quiser realmente ser transformado, você pode ser transformado. Você pode procurar ajuda e mudar. E quem sabe até ir atrás da pessoa que você ama, né? Que é o que acontece com o Hardin, depois que ele... vira uma pessoa decente, ele consegue ir atrás da pessoa que ele ama e aí ela entende ou não se ele merece uma segunda chance ou não. E aí vai muito da pessoa, mas é um livro bem difícil de ler, mas eu confesso que eu gostei. Então eu sou do time que gosta da história. Foi uma história que mexeu muito comigo, porque eu acho que acontece muitas coisas o tempo inteiro, até se ela não ter um minuto de paz. Mas é uma história muito comovente, você vê que, cara, existem coisas muito bizarras. Eu acho a Anna Todd uma escritora muito criativa, então eu sou do time que adorei a história, apesar de muitos altos e baixos e de muitas vezes ter parado, de ter jogado o livro e falado, pelo amor de Deus, eu não vou parar de ler isso. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mais ou menos um resumo aí do que acontece nos livros, nos filmes, e eu tentei o máximo não dar spoiler pra vocês.
e eu acho que eu consegui não dar. E eu espero muito que vocês leiam, que vocês procurem. É um livro bem problemático, mas eu acho que vale, tá? Eu acho que vale a leitura, eu acho que às vezes a gente não vive isso, mas vale a gente procurar saber como é que é a vida de uma outra pessoa, mesmo que isso seja ficção, tá? Como pode ser a vida de uma outra pessoa, o que ela tá passando. Eu acho que a gente sair um pouquinho da nossa zona de conforto e ver como é que o outro tá passando é sempre muito bom pro nosso conhecimento, pra nossa maturidade emocional e pra gente ver que a vida não é só isso aqui que a gente vive, né? Bom, gente, e é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, me acompanhar no Instagram que eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.